No capítulo anterior, definimos o campo B através da sua interação com partículas carregadas, sem nos preocuparmos com a origem desse campo. Nesta aula, iniciaremos a análise das condições em que um campo B estático se forma. Iniciamos o capítulo partindo da descoberta de Ørsted, que verificou experimentalmente em 1819 que uma corrente estacionária produzia no seu entorno, no entorno de um fio que a conduzia, um campo magnético. Se o fio que transporta essa corrente estacionária for um fio retilíneo, as linhas de força do campo magnético elas vão estar num plano perpendicular ao fio e com o centro no fio. Para descobrir, para verificar, para determinar o sentido das linhas de força, basta você imaginar que o fio está saindo do plano do seu tablet, do seu computador, da tela do seu computador, com a corrente partindo da tela do computador ou do seu tablet, indo em direção aos seus olhos. Se a observação da corrente se dá dessa forma, as linhas de força do campo magnético gerado por essa corrente vão estar no sentido anti-horário. O livro ele apresenta uma estratégia ligeiramente diferente para você determinar o sentido da linha de força do campo B. Essa estratégia ela toma como referência o observador. Se a corrente atravessa o observador dos pés em direção à cabeça, o observador vai ver o sentido da linha de força anti-horário. E se ele, obviamente, observa no sentido oposto à corrente, atravessando da cabeça aos pés, o sentido da linha de força vai ser o sentido horário. Você pode utilizar também a regra da mão direita, conforme eu coloquei aqui nesse desenho, para determinar o sentido das linhas de força. Basta você colocar o polegar na direção e sentido da corrente, e os outros 4 dedos você faz o movimento de fechar a mão. Esse movimento de fechar a mão vai dar o sentido das linhas de força. Eu sei que é um pouco óbvio, mas não custa nada a gente lembrar que o campo B vai ser sempre tangente às linhas de força. Nós concluímos no capítulo passado que as linhas de força de B são linhas de força fechadas. E se essas linhas de força são fechadas, a circulação do campo B ao longo de uma linha fechada vai ser diferente de zero. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da orientação que você dê ao elemento de caminho infinitesimal dl. Então, desse modo, se nós considerarmos uma curva fechada C qualquer, orientada conforme nós definimos na figura 8.1, a circulação do campo B vai ser maior que zero, ou seja, a integral de caminho fechado do produto escalar de B dl vai ser maior que zero. A expressão para a circulação do campo B, ou seja, a integral de caminho fechado do produto escalar entre B e o segmento, o elemento de caminho dl, é também chamada de força magnetomotriz e é análoga à força eletromotriz vista em elerodinâmica. O capítulo ele trata da lei de Ampère, mas até o momento a gente não falou especificamente de Ampère. Ampère ele foi influenciado por Ørsted, quando este apresentou os resultados dele para a experiência com fios atravessados por corrente e ímãs. Ele observou aquilo, ficou fascinado e fez uma série de experimentos com fios atravessados por correntes estacionárias. E aí chegou a expressão para a atração magnética entre fios transportando correntes paralelas. Mas o que é que diz a teoria de Ampère, baseada na experimentação, a respeito da circulação do campo B? Ampère descobriu que essa circulação ela vai ser proporcional à intensidade da corrente total que é envolvida pelo caminho fechado C. Vale salientar que o resultado obtido por Ampère só é válido para correntes estacionárias, ou seja, para correntes que não variam com o tempo. Então, segundo Ampère, a circulação do campo B é proporcional à corrente total I envolvida pelo caminho C. E K
é uma constante de proporcionalidade. A gente vai agora descobrir a unidade dessa constante de proporcionalidade. Nós vamos utilizar como unidade para o campo B uma unidade obtida a partir da expressão da componente magnética para a força de Lorentz, certo? Fazendo isso, a gente vai ter para cá uma unidade dada por Newton por Coulomb metro por segundo, que seria a unidade de B que a gente está usando, vezes a unidade para o segmento, para o elemento infinitesimal dl, que é o metro, dividido pela unidade de corrente I, que é o Coulomb por segundo, metro por metro, fica 1. Então a gente vai ter para cá uma unidade de newtons por Coulomb por segundo ao quadrado, ou seja, a unidade da constante de proporcionalidade K vai ser igual ao newton por ampere ao quadrado. A constante K é denominada de permeabilidade magnética do vácuo. Substituindo K, pela permeabilidade magnética do vácuo na expressão para a circulação, nós obtemos a lei de Ampère. A integral do produto escalar entre B e dl, a integral de caminho fechado, vai ser igual a μ0 I, onde μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo e I é a corrente encerrada pelo caminho fechado C, ou seja, é a corrente que é envolvida pelo caminho fechado C. E essa expressão é conhecida como lei de Ampère, onde μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, é igual a 4π vezes 10 a menos 7 newtons por ampere ao quadrado. Vale ressaltar que na lei de Ampère, se o caminho fechado C não encerra nenhuma corrente, ou seja, se o espaço onde C existe, contido por C, não é atravessado por uma corrente elétrica, obviamente o segundo membro da 8.1.1 vai ser igual a zero. Vamos considerar uma situação agora em que o contorno C, que nós utilizamos no cálculo da circulação para a lei de Ampère, está contido no interior de uma distribuição de correntes. Ou seja, nós vamos aplicar a lei de Ampère no interior de uma distribuição de correntes e o contorno C vai delimitar uma superfície S no interior dessa distribuição de correntes. A situação que nós estamos analisando está ilustrada na figura 8.2, onde nós temos um caminho fechado C interno a uma distribuição de corrente. Nesse caso, a corrente total que está encerrada, que está contida dentro do caminho fechado C, dentro do circuito C interno à distribuição de corrente, vai ser dada pela integral de superfície do produto escalar da densidade de corrente pelo elemento de área orientada ds, ou seja, a corrente I total envolvida pelo circuito C vai ser igual à integral de superfície de J escalar N ds, onde N é o versor de área, o versor da área orientada S, ok? Ou o versor do elemento de área orientada ds. Então, substituindo essa expressão para a corrente total, a 8.1.3, na lei de Ampère, nós vamos obter que a integral de caminho fechado, ou a circulação de B, que é a integral de caminho fechado de B escalar dl, vai ser igual a μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, que multiplica a corrente total envolvida pelo contorno C, envolvida pelo circuito C, que é
a integral de superfície de J, que é a densidade de corrente, escalar o elemento de área orientada ds. Nesse ponto do nosso desenvolvimento matemático da expressão, nós vamos utilizar o teorema do rotacional. O que é que o teorema do rotacional diz? O teorema do rotacional diz que a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial é igual à circulação desse campo vetorial. Ou seja, o fluxo do rotacional de um campo vetorial vai ser igual à circulação daquele mesmo campo vetorial. E isso, né, vale salientar que nós estamos considerando um caminho fechado C e a superfície S considerada é uma superfície aberta definida pelo contorno C. Então, aplicando o teorema do rotacional à circulação do campo magnético, nós vamos obter que a integral de superfície do rotacional de B escala ds vai ser igual à integral de caminho fechado de B escalar dl. Ou seja, o fluxo do rotacional de B através da superfície aberta S vai ser igual à circulação de B. Então, substituindo a circulação de B na expressão à esquerda, nós vamos ter que a integral com relação à área do rotacional de B escalar ds vai ser igual a μ0 que multiplica a integral de superfície de J, que é a densidade de corrente, escalar o elemento de área, né? Que eu posso escrever como N, o versor N vezes ds, ou apenas J escalar ds, que é a área orientada. Então, nessa expressão, nós estamos integrando os dois membros da equação em relação a S, né? E para o mesmo limite de S, que é o limite definido pelo contorno, né? Pelo caminho fechado C. Quando isso ocorre, eu posso dizer que os integrandos são iguais, ou seja, eu posso dizer que o rotacional de B é igual a μ0 J. E aí, nós vamos obter a lei de Ampère na forma local. Então, nós vamos ter que o rotacional de B vai ser igual a permeabilidade magnética do vácuo vezes a densidade de corrente J. Bem, nós vimos que a lei de Ampère, na sua forma integral e na sua forma local, ela possui uma restrição com relação a correntes estacionárias, ou seja, a lei de Ampère ela só vai ser válida quando nós estamos considerando campos magnéticos estáticos, ou seja, campos magnéticos gerados por correntes estacionárias ou por distribuições de correntes estacionárias. Mas qual é a condição para que a distribuição de correntes seja estacionária? Bem, para obter esse resultado, nós vamos utilizar duas expressões. A primeira é a lei de Ampère na sua forma local, ou seja, o rotacional de B igual a μ0 vezes a densidade de corrente. E a outra expressão é uma relação entre operadores vetoriais, né, que é o divergente do rotacional de um campo vetorial, ou seja, o divergente do rotacional de um campo vetorial qualquer, ele vai ser sempre
igual a zero. Então nós vamos utilizar a lei de Ampère na forma local e essa relação aqui de operadores vetoriais, né, onde o divergente, que diz o seguinte, né, que o divergente do rotacional ele vai ser sempre igual a zero. Então vamos lá. A gente tem aqui que a gente vai aplicar essa identidade na lei de Ampère, ok? Então vamos lá. Então a gente tem que o divergente do rotacional de B é igual a zero. Mas quem é o rotacional de B? Bem, o rotacional de B é dado pela lei de Ampère. O rotacional de B é igual a μ0j. Então nós temos que o divergente de μ0j é igual a zero. Como μ0 é uma constante, ele vai sair do operador, né? Ele vai sair da derivada. Então isso aqui vai ficar μ0 vezes o divergente de j igual a zero. Como μ0 não pode ser igual a zero, porque é uma constante, nós temos que o divergente de j é igual a zero. Então, qual é a condição para que a distribuição de corrente seja estacionária? Bem, para que a distribuição de corrente seja estacionária, o divergente da distribuição de correntes, né, ou o divergente do vetor densidade de corrente, ele tem que ser igual a zero. Então, essa é a condição para que a distribuição de correntes seja estacionária.